Olá pessoas, boa tarde, como estão? Espero que se cuidando, né, nesse espaço que é a nossa casa, nesse espaço poético, como dizia o Bachelard, né, a poética do espaço, encontrar uma poesia nessa experiência. Né? E para isso nós estamos continuando aqui com vocês, falando sobre a questão do fazer psicanalítico. Né? E toda vez que eu me proponho a falar sobre esse fazer da psicanálise, né, falar para vocês sobre esse testemunho, sobre essa forma de transmissão, ou isso que se chama de psicanálise em extensão, né, eu aprendi que é preciso nós sairmos das nossas bibliotecas, né, e testemunharmos e transmitirmos o que nós aprendemos. Né, e no final eu vou apresentar uma proposta para vocês de continuidade de uma série inspirada no projeto do Lacan de Retorno a Freud e no projeto de Bion, que é Em Torno de Freud. Porque nesse destino de falar, de publicar minha experiência, né, minha aprendizagem com a psicanálise, né, que passa inclusive pela minha análise pessoal, que me leva a encontros, desencontros e reencontros com a psicanálise, essa transmissão, esse falar sobre fazer psicanalítico que me tira, né, da lógica da certeza que acalma para esse ato de pensar, ato que sempre interroga o próprio analista diante da sua prática. Né? Pensei também sobre como Freud ensina o que é ser um analista. Não creio que a palavra analista predique o ser, né? Mas se faz necessário investigar sempre essa questão. É certo que vários analistas e várias teorias ensinam o que é psicanálise, porém o senso de orientação abrangente do que é ser um analista não se encontra nas universidades, no discurso de mestre universitário. Né? Nós sabemos que o significante mestre ou discurso de mestre sempre pede tudo ou sempre quer abarcar tudo, mas essa não é a proposta da psicanálise, ser um discurso de mestre. Né? E é por isso que é interessante, né, que na medida em que a gente tenha essa prática, essa transmissão de um fazer, experimentar esse momento, né, é impossível, né, escrever ou falar sobre a experiência, né, sobre esse momento de perplexidade, né, sem tomar um banho de imersão na psicanálise de Freud. Ou seja, entender a virada histórica promovida por Freud a respeito dos processos psíquicos, né, sem temor do julgamento dos pares e sem aderir às paixões do momento. Né, inspirado nos projetos de Bion, né, como eu falei anteriormente, do Retorno a Freud, inspirado no projeto do Lacan de Retorno a Freud, né, e no de Bion, de Em Torno de Freud. Então aí isso é interessante porque no fazer da psicanálise que nós temos, né, na emergência das paixões do momento, nós lembramos que Freud causou, né, Freud possibilitou, né, que acontecesse a perda do senso de orientação na vida a partir da consciência. E ele inaugurou, da forma dele, o inconsciente como novo princípio ordenador, né, da alma e medida de atenção da experiência de desordem interior e exterior. É por isso que eu convido vocês, né, a pensar sobre essa possibilidade, né, de retorno a Freud e essa possibilidade de em torno de Freud. Né? Então, porque nós sabemos, né, que há muitos estilos, formal ou informal, de pensamento sobre a psicanálise e sobre o analista, mas nenhum pode ser entendido, né, e fazer o menor sentido se separados do projeto ordenador instituído por Sigmund Freud. As escolas, as sociedades e as instituições em geral se definem umas pelas outras, mas Freud dá um senso de orientação mais abrangente. Ser um analista não é apenas dominar os conceitos e transformá-los em um conjunto de técnicas, né, que o torna, por exemplo, um membro, né, que o tornam alguém que domina as técnicas, alguém que domina os conceitos, né, ou transformar esses conceitos em um conjunto de técnicas, né, que faz com que o sujeito seja um membro reconhecível, respeitável, né, diante de determinada instituição. O fazer analítico é sim um saber lidar com as crises reais, integrando a observação clínica e a experiência.
né? E nos ajuda também a, a pensar a possibilidade, né, de que a suposta segurança de uma identidade profissional é secundária. O que mais importa é a ordem da vida interior, né? Eu me lembro do próprio Ferenczi, né? Nos estudos de Ferenczi a gente pode deduzir, por exemplo, que dentre a dupla tarefa do analista está talvez a mais importante, ter o domínio de suas próprias reações contratransferenciais, condição que possibilita a incansável receptividade de todas as ligações entre as ideias, sentimentos e processos inconscientes procedentes, né, do fórum íntimo de cada paciente. Então, pensar que a psicanálise tem muito mais a ver com essa experiência, né, do que a experiência de estar cedendo, por exemplo, às situações regressivas ou às necessidades de reconhecimento, né, ou de estar à mercê de prestações de contas, né, diante dos nossos pares, como muitas vezes ocorre, né, nas universidades, nos núcleos de pesquisa, e nós temos encontrado uma psicanálise ou psicanalistas muito mais preocupados em dar uma resposta aos seus pares, né, avaliando as paixões do momento, as circunstâncias momentâneas, do que transmitindo psicanálise. Aí eu lembro de uma carta de Freud a Ferenczi, que ele diz mais ou menos assim: logo aceitaremos como fazendo parte da psicanálise os discursos, todos os tipos de discursos, né? E hoje nós poderíamos pensar os discursos acadêmicos ligados às necessidades de cada um atender aos colegas e núcleos de pesquisa, uma certa bolinação universitária. Então, muitas vezes nós encontramos, né, a armadilha, né, de ceder às posições políticas partidárias de certos analistas. Né. Me lembrei até um pouco do período em que os pacientes regredidos eram atendidos nas suas demandas. Hoje não temos mais Ana O para o Joseph Breuer, né, não temos mais a Sabina, né, para o Jung, que cedeu as regressões da paciente. Não temos mais a Elma Paulus para Ferenczi, que também cedeu a todos os processos regressivos da paciente. Mas esses personagens estão aparecendo nos partidos políticos, nas ideologias e nas universidades. E alguns analistas, e parece assim que alguns analistas se colocam à mercê desses discursos regredidos. Poderíamos até parafrasear Freud dizendo: não são atos de analista, e sim fracassos lastimáveis. Ou se tivessem sido mais analisados, não precisariam temer o julgamento dos pares e cederem às paixões da ordem do momento. Né? Eu lembro até de uma carta que o Freud, né, escreve, que ele fala sobre o Otto Rank, e quando o Otto Rank lança o Trauma do Nascimento, o Freud faz essa revelação, né, de que se talvez ele tivesse sido mais analisado, ele não teria escrito o livro. Às vezes eu fico pensando que se nós analistas, né, fôssemos mais analisados, né, algumas posições que nós fazemos dentro do mundo, talvez elas fossem minimizadas, né? Principalmente essas posições que a semelhança da época do Freud, em que alguns analistas como o próprio Jung, né, como Ferenczi, como até o Joseph Breuer, né, na história da pré-psicanalítica, cederam, né, às regressões dos pacientes, né, em busca desses processos mesmos de erotismo, de reconhecimento, etc. E é por isso que eu convido vocês, né, a nós fazermos uma série, né, inspirados nesse projeto de retorno a Freud do Lacan, ou em torno de Freud do Bion, para nós podermos, ao retornar a Freud, ou ao estarmos em torno de Freud a partir dos casos clínicos, né, nós entendermos toda essa potência, né, toda essa proposta do Freud, não apenas do que é a psicanálise, mas do que é um analista, né, e como ele, ao nos colocar nesse campo da ordem do inconsciente, né, ele abre uma possibilidade e uma perspectiva, né, de muita ampliação, né, ampliação não só
digamos assim, técnica, não só de tratamento, mas também de uma ampliação epistemológica, de uma avaliação epistemológica sobre a produção do conhecimento, sobre a validade do conhecimento e sobre a transmissão do conhecimento. Né? Então é essa proposta que eu faço para vocês, né? Que nós possamos fazer uma série, né? Que nessa perspectiva de entorno ou de retorno a Freud, né? E fazendo isso a partir dos casos clínicos, nós poderemos apresentar, né? Da forma como eu entendo, essa virulência, essa posição da psicanálise, né? De forma bastante interessante. Ok? Então até a próxima e eu espero vocês na sequência dessa série, né, de retorno e de entorno de Freud a partir dos casos clínicos. Até breve.